Senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais, aos cidadãos presentes aqui, nesse dia, o meu bom dia. Eu quero agradecer ao vereador Edson, então, pela cedência desse espaço, devido a uma prestação de contas ou de informações que nós dois gostaríamos de fazer referente ao Clube de Mães Santa Rita de Cássia, onde nós estivemos na terça-feira reunidos juntamente com a secretária da SMED, juntamente com a doutora Karine Comanduli, que é a procuradora do município, e com muitos idosos daquela localidade, aonde a expectativa da comunidade era saber ou ter, na verdade, uma resposta do município referente ao pedido de desocupação daquele prédio comunitário que eu gostaria de deixar bem claro, construído certamente num terreno do município, doado pelo morador, mas construído juntamente com a comunidade. Na época, o seu Zátera doou o terreno à prefeitura por uma legalidade, mas com um compromisso de bigode, vamos dizer assim, senhor presidente, de que a comunidade assumiria aquele espaço, construiria uma creche e um clube de mães. Bem, nós tivemos então a presença da secretária. Eu trouxe aqui, vereador Edson, a ata e fiz algum resumo dessa ata para que os senhores, as senhoras e a comunidade caxiense, então, fiquem sabendo do andamento dessa situação. No momento da reunião, a secretária Marina, juntamente com o técnico Rodrigo, expuseram então para os presentes de que o Clube de Mães Santa Rita de Cássia não tinha ainda a certeza de que permaneceria no local devido à dificuldade de encontrar espaços para a abertura das creches. Foi dado, então, ao Clube de Mães 120 dias a mais. 120 dias, senhores vereadores, representam até março. Nós estamos agora entrando num período de férias. Então, isso nos deixou preocupadas, tanto eu, quanto o vereador Edson, e quanto toda aquela comunidade, onde nós ouvimos ali, vereadora Denise, inclusive, algumas idosas, no seu desespero, dizendo: nós não iremos sair daqui. Elas vão passar um final de ano apreensivas, tristes, porque elas são pessoas antigas. Elas ainda acreditam na palavra das pessoas. Elas gostariam que a secretária tivesse estado lá e ter dito: vocês não vão sair daqui, nós vamos achar uma outra saída. Isso não ocorreu. Então, elas continuam apreensivas, resistentes e com toda a razão. Nós tivemos também presente o advogado, né, o Lucas Dil, que no momento foi contatado pelo Clube de Mães como uma garantia ou como uma segurança para aquelas senhoras idosas, né? E o que ele nos disse que não foi entrado ainda com processo contra o município, porque há um acordo e nós vamos respeitar este acordo.
A Prefeitura também, por parte da Procuradoria, nos garantiu, então, de que não há um processo de pedido de reintegração de posse, o que também nos deixa um pouco mais tranquilos. Mas nós estamos observando uma resistência na legislação quanto aos imóveis oferecidos para locação. O que nós observamos lá é que a sua grande maioria dos imóveis foram rejeitados, então, pela comissão, devido à legislação. Também gostaria de dizer que uma das moradoras e também sócias do Clube de Mães manifestou que há mais de 10 anos aquela comunidade tem feito reuniões e seminários de educação apontando ao poder público a deficiência momento oportuno à parte, vereador, dessas vagas de ensino. Então, já há 10 anos que estão sendo feitas esses apontamentos. Seu à parte, vereador, de imediato. Obrigado, vereadora Gladys Frisso. Eu iria abordar esse assunto hoje no meu grande expediente, mas até por reconhecimento do pertencimento a Vossa Excelência àquele bairro e por muitas amizades que tem lá, achei que Vossa Excelência tinha que fazer dar conta à nossa comunidade à reunião de terça-feira. Nós dois fomos convidados e por óbvio, pela quantidade de vezes que já fomos lá naquele Clube de Mães, por tantas atividades que já fizemos juntos, já tivemos reunião em época anterior, mas acho que é importante que nós consigamos contextualizar. A senhora falou no início do seu pronunciamento algumas pessoas que ajudaram a construir. Então, para que a comunidade caxiense entenda, a realidade daquele Clube de Mães é diferente. A comunidade fez dois terços daquela edificação. Uhum. Isso é que é importante que se diga. E o que nós esperávamos naquele momento, até por todo esse contexto, e o Clube de Mães nunca se furtou de ir ajudar o poder público a procurar locações para que pudesse essa demanda de 90 crianças, por exemplo, naquela região do Risso, né, fosse suprida. Só que, para participar do processo, é que essa situação começou mal. Como é que se ficou sabendo? Uma notificação ou uma forma falada de que as mães sairiam de lá. E para quem não conhece o Clube de Mães Santa Rita de Cássia, vereador Flávio Cassina, a média das mães que frequentam lá é acima de 70 anos. 70, 80 ou até mais. 93 também, 93 anos. Isso significa também saúde pública, porque aquele é o espaço onde essas senhoras têm, né, do seu momento de lazer e descontração, inclusive para não entrarem em depressão. Não, então é uma cadeia que vai se desencadeando, né, como um efeito dominó, porque a apreensão, e foi colocado lá por testemunhos de algumas mães, né, que estavam lá presentes, a grande maioria das senhoras lá são vós, porque elas vão ficar 120 dias na apreensão. Mas o detalhe maior, vereadora Gladys Frisso, o que nós esperávamos lá, e eu parabenizei, e a gente não pode descontextualizar toda uma situação que o município enfrenta, sim, dificuldades de atender a demanda da educação infantil. Mas, porém, as soluções, elas existem, né? E aquele momento ali não vai, aquele espaço não vai suprir todas as vagas. E tem situações de locação. O que nós esperávamos naquela reunião, efetivamente, vereadora Gladys Frisso, era uma situação. É que fosse dito que o Clube de Mães não sairia de lá. Quer dizer, nós estamos como se fosse, vereador Beltrão, a da luta com a URGS. Eu sempre digo, se quem comanda a universidade vai ser em Caxias, vai ser em Caxias. Não vão sair, não vão sair. Essa autonomia a gestão tem de fazê-lo. Né? Ela tem de fazer. Quer dizer,
E fico no brete. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar uma declaração de líder à bancada do MDB. Segue, então, a vereadora Gladys Frisso em declaração de líder, bancada do MDB. Então, só para concluir, vereadora Gladys Frisso, o que nós queremos nesse sentido é poder ajudar. Vossa Excelência está empenhada com toda a comunidade em achar uma sala para que se consiga apaziguar. O sentimento, talvez, que a gente queira traduzir aqui da situação lá colocada, fica difícil. Porque está uma tensão, tem uma situação de tensionamento forte lá no Risco por causa dessa situação. Muito mais do que gestão, existe uma palavra chamada humanidade. Né? Então, ter essa percepção da necessidade que aquelas mulheres vão repercutir, que aquelas mulheres fazem pelo Clube de Mães, né, de uma comunidade como Desvio Risco. E tantas outras situações. Mas então, vereadora Gladys, eu queria novamente lhe agradecer por estar dando essa explicação. Né? No meu local, a senhora tem mais propriedade de construir esse pensamento da forma com que o Clube de Mães pertence ao Risco, mas eu quero dizer que, como tantos outros vereadores que já foram secretários, e a gente tem que pagar e tem que arcar com o ônus da função. E ali, em nenhum momento, na minha modesta opinião, teve essa percepção de ter um entendimento do quanto é importante aquelas senhoras estarem lá, e também tem uma educação infantil embaixo, para quem não sabe. Sim. É a Escola de Educação Infantil Santa Rita. Então, parabenizar e dizer que nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos presentes e viemos alertando sobre isso. Obrigado, vereador. Na verdade, eu quero parabenizar o senhor, o vereador Edson, porque, inclusive, o senhor sabe do carinho que aquelas mulheres também têm pelo senhor, pelo tempo que o senhor foi secretário de Educação, pela compreensão e pelas parcerias que foram feitas na época que o senhor era secretário. Sem falar, vereador Edson, que aquela parte do Clube de Mães também não passou pelos técnicos sem nenhuma reforma, aonde a reforma teria um custo de R$500 mil, porque ela tem escadas, ela não é adequada, ela não vai suprir todas as demandas da educação infantil, né? Então, aquele lugar não seria um lugar 100% apropriado. Eu queria também dizer aqui que num determinado momento, o Luiz Carlos Rossini, que inclusive eu já homenageei ele aqui na Câmara de Vereadores, pela pessoa que ele é daquela comunidade, pela pessoa que ele representa na comunidade, pelos trabalhos que ele se envolveu, ele acabou também no intuito de empolgação, e acredito eu que de fato é o que ele sente, dizer à secretária de que a comunidade se coloca novamente à disposição de buscar recursos, de buscar nas casas o tijolo, o cimento, a porta, a janela, a mão de obra na comunidade, mas que não tirem as nossas idosas daquele lugar. Além de elas terem o momento de recreação, o momento de fazer o pão, fazer a massa, nós já colocamos aqui, mas vamos deixar novamente colocado. Elas trabalham para a comunidade, elas trabalham para o hospital, os hospitais, elas confeccionam roupas para bebê, enxovais, edredons. Então, assim, aquele espaço está sendo muito bem utilizado. Eu, sendo presidente da Comissão do Idoso, não posso nem pensar que o Poder Executivo poderia cometer um ato desses contra aquelas senhoras idosas. Eu queria também aqui agradecer a CEMEX, né, a Associação de Clubes de Mães de Caxias do Sul, que teve um papel muito importante. Elas estiveram lá em todas as reuniões, dando apoio àquelas senhoras do Clube de Mães. Então, parabéns à CEMEX pelo importante papel que ocupa junto ao Clube de Mães.
Eu quero dizer que o que mais me deixa entristecida nesse momento é a preocupação, é a tristeza, é o aperto no coração daquelas mais de 60 senhoras idosas do Clube de Mães, que vão passar o final de ano, um Natal com muita apreensão. O seu à parte, vereador... Vereadora Gladys, quero parabenizar o trabalho da senhora e do vereador Edson, que também estavam naquela oportunidade ali na prefeitura. Eu quero dizer, vereadora Gladys, que desde que eu entrei no movimento comunitário com 17 anos, até o dia de hoje, eu nunca vi algo mais humilhante na minha vida, porque o movimento estudantil a gente combate, o movimento comunitário a gente tranca a rua, a gente tranca BR, a gente briga, a gente se joga embaixo do caminhão, né? Eu sou acostumado a isso, aqui muitos dos vereadores são acostumados a isso, para a gente conseguir melhorias, né? Agora, ver aquelas senhoras, vereadora Gladys, se humilhando, sentada na escadaria da prefeitura, implorando para que o prefeito recebesse, para que dissesse, por favor, não tire o que é nosso, o que foi nós que construímos. Aquilo foi o dia, vereador Edson, mais triste de todo o meu movimento que eu tenho em prol da comunidade. Aquelas vovozinhas lá fazendo tricô, porque elas não fazem nada em benefício próprio, elas dedicam o tempo dela, a vida delas, que é um momento de lazer, de integração, talvez algumas para ter qualidade de vida, entretenimento, para dedicar ao próximo, para ajudar os hospitais, para ajudar os moradores de rua. Daí, vereadora Gladys, chega no final de ano e elas estão apreensivas. E outra, vereadora, o senhor que a senhora citou da tribuna, o Rossini, que foi homenageado, assim, olha, por favor, né, parabéns à ideia dele, eu também sugeri a compra de imóveis para o posto de saúde, mas as vovós não têm que estar se preocupando em comprar tijolo e comprar cimento. Aquele prédio foi construído por elas. Quem prometeu ser gestor e se apelidou de gestor foi o prefeito, Daniel Guerra. Ele que cuide de escolas, porque, vereadora Gladys, naquele prédio de baixo, para concluir, sim, tinha um vaso somente para 78 crianças funcionar, um único vaso para 78 crianças, quase 8 meses, e a prefeitura não cuidava. Agora quer tirar as clubes de mães, mas a prefeitura não conserta nem o vaso que estão lá. Em outra época, essas vovós aí estavam sendo convidadas para trabalhar na festa da uva. Hoje estão expurgadas do seu local de trabalho. Obrigado. Sim, que depois eu tenho um outro assunto que eu gostaria de falar, mas eu gostaria muito de ceder o seu à parte e para o vereador Renato também. Obrigado, vereadora Gladys. Eu queria te parabenizar pelo trabalho que tu vens fazendo lá no Risso e junto com o vereador Edson. Nesse momento, o que me deixa triste é quando um poder executivo ele faz uma violência contra os idosos. Nós temos um Estatuto do Idoso justamente para proteger os idosos e o poder executivo não tem essa sensibilidade. Isso me lembrou uma outra personalidade meio parecida com o nosso prefeito, que foi o Collor de Mello, quando os aposentados tomaram a ponte Hercílio Luz de Bengalas e o presidente Collor mandou a polícia bater nos velhinhos. Então, alguma coincidência com o presidente Collor, nós temos aqui do lado, então, que não bateu, mas foi uma violência idêntica. Muito obrigada, vereador. Vereador... Eu sei que o senhor tem outro, mas só 10 segundos, vereadora Gladys. Primeiro, parabenizar pelo vosso trabalho e da equipe e do Risso, sei que várias pessoas estão nos ajudando, mas eu fiquei contente de saber que a secretária Marina retornou, porque ontem ela estava numa homenagem de uma escola, aqui ela não estava na mesa, ela estava no plenário, né, na plateia, então eu pensei que não fosse mais ela a secretária da educação, por isso que foi surpresa minha que a senhora dizer que ela estava lá nesta homenagem. Então, para mim, ela não era mais secretária, então talvez tivesse ontem um secretário interino aqui na mesa, né? Então, acho que foi retomado, foi feito algum acordo. Parabéns que ela esteve lá, talvez como pelo menos até terminar o ano, né? Obrigado. Obrigada, vereador Renato. Vereador Felipe. Vereadora Gladys, é extremamente importante esse relato que a senhora faz juntamente com o vereador Edson, porque isso mostra a total falta de sensibilidade do governo. Não existe, se um governo não consegue tratar de forma séria os idosos e as crianças, o que vai ser do resto?
O que nós vamos esperar dos demais? Com certeza. E a valorização da educação, o vereador Renato Oliveira acabou de falar, um ato simples. O Instituto Federal de Educação é o quê? Quem é que tinha que estar na mesa aí ontem? Né? Com certeza. Será que não foi porque não foi o governo Guerra, vereador Renato, que liberou o terreno, que autorizou a construção? Aí não pode valorizar? Então, vereadora Gladys, a falta de sensibilidade é algo absurdo nesse governo. Agradeço, vereador Felipe. E acredito que sim. Senhor presidente, eu gostaria só uma tolerância, por gentileza, porque quando há interesse, quando há responsabilidade dos secretariados, as coisas acontecem. Eu quero aqui deixar também a informação aos senhores com referência à estrada Arzílio Galaface, que é a estrada dos Romeiros, aonde o morador, eu já apresentei todos os problemas e nós tivemos uma reunião entre o secretário do Planejamento, o Mondadori, e Leandro Pavan, que juntos resolveram o problema. Eu quero, vereador Rafael, que o senhor permita que eu também mostre um áudio que eu recebi ontem do morador emocionado, chorando. Permita, só um minutinho. É bem rápido. De coração, muito obrigado, Gladys. Ninguém escuta, Gladys. A gente não tem ninguém pra gente, Gladys. A gente tem que fazer tudo aqui. A gente é assaltado, a gente não tem nada aqui, Gladys. A gente tá sempre correndo atrás. Sabe, agora que vinha esse asfalto aí, agora que a gente tem felicidade, negócio de ter o asfalto, os caras fazem, os caras não escutam, Gladys. Os caras estavam indo pra cima da cerca, estavam destruindo as plantas, estavam fazendo como eles queriam, Gladys. Muito obrigado, Gladys. Eu tenho vontade de chorar, Gladys. Muito obrigado, de coração. Então, que o desfecho da Escola Santa Rita de Cássia seja o mesmo do que o dos Romeiros, aonde os secretários com o prefeito possam resolver. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador.